No nosso próximo painel, o tema é produzir, inovar, competir, o futuro do Brasil. Mais uma vez, convido ao palco meu colega Jaime Spitskovski. Por favor, Jaime. E vamos aos nossos convidados desse 7º painel do dia. Chamo ao palco Diogo Oliveira, presidente da CNSEG. Por favor. Chamo ao palco também Paulo Escafe, empresário brasileiro e presidente eleito da Fiesp. Por favor. Convido Jaimes Almeida, CEO e fundador da Almeida Júnior. Seja bem-vindo. Nesse momento, já se dirigindo ao palco, Jaimes Almeida, e chamo o nosso 4º convidado, Eugênio Matar, presidente do Conselho de Administração na Localiza. Todos já posicionados. A foto no telão serve de referência para a cadeira que os senhores devem ocupar. Isso facilita a visualização de quem está na plenária e também de quem nos acompanha de casa. Por favor, fiquem à vontade. Vamos então dar sequência ao nosso evento com mais uma conversa. Jaime, com você. Bom painel. Muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Vamos ter aqui o privilégio de uma conversa sobre os caminhos do nosso país e da economia brasileira e do ambiente de negócios. Eu queria, por ordem alfabética, começar com o Diogo, e lhe perguntar o seguinte, Diogo, um fenômeno no qual você se envolveu bastante anos atrás, reformas estruturais do Brasil. Em que ponto estamos e aonde devemos chegar para melhorar o ambiente de negócios e a economia brasileira? Obrigado, Jaime. Muito boa tarde a todos e todas. Muito boa tarde aos colegas de painel. Vamos lá, Jaime. Vamos pegar aqui já o painel dos governadores. Chamaram muita atenção para isso. Vamos discutir os verdadeiros problemas do país, Momento da gente tirar a cor da camisa da sala e tratar dos problemas reais e concretos que o país tem. Nós avançamos alguns passos nesses últimos anos. Uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, uma reforma tributária. Mas a gente deve reconhecer que todas elas foram parciais. O problema da Previdência continua. O último número que eu vi, a despesa da Previdência está crescendo esse ano quase 15%, o que é completamente diferente dos cenários que eram previstos na reforma da Previdência. A reforma tributária ataca um lado, que é a tributação do consumo, e que, a meu ver, terá uma longa transição que gerará grandes conflitos. Aqui o ministro Gilmar mencionou essas questões. E a reforma trabalhista vem sendo erodida por decisões dos tribunais. Então, a gente tem que entender que essas reformas foram um passo importante, mas cumpriram um papel parcial. A gente vai ter que voltar a esses temas muito em breve. Mas, acima de tudo, a gente tem uma grande reforma econômica que precisa ser encarada, e nós estamos aqui há 31 anos do Plano Real, é a reforma da desindexação econômica. Aqui, 3 empresários aqui ao meu lado, e a gente passa o dia inteiro reclamando que os juros no Brasil são altos. E a pergunta, eu vi o Roberto Campos estava aqui agora há pouco, dá a impressão de que o presidente do Banco Central gosta de juro alto, gosta de aumentar juro. E eu tenho certeza que nenhum deles gosta de fazer isso. Faz porque existe uma situação real e concreta no país que obriga a fazer isso. E é o fato de que o Brasil tem uma inflação recrudescida e permanentemente acima das metas e dos padrões internacionais. E a pergunta é, por que essa inflação continua assim? E a resposta é bastante simples. Porque nós temos um sistema de indexação inflacionário que continua vigindo no Brasil em várias áreas e que continua sempre gerando uma necessidade de uma política monetária
né, mais apertada do que seria adequado para o país. Há outras questões monetárias que precisam ser reformadas, né? Nós temos um sistema de indexação de juros de curtíssimo prazo, nós temos um mercado financeiro e de capitais de curtíssimo prazo, nós temos vários elementos do nosso sistema, né, que geram isso, precisam ser enfrentados, né? Uma vez eu recebi a visita do presidente da Nice, e aí falei para ele que a gente estava naquela época discutindo poupança, e eu falei para ele, olha, nós estamos reformando os savings aqui e tal. Não, como é que é isso? Não, é uma aplicação que tem retorno diário, garantido pelo governo, isento de imposto de renda. Eu falei, pô, mas por que eu não estou botando meu dinheiro nisso? Né? Então, a gente precisa enfrentar várias questões para criar um ambiente que você possa ter, de maneira sustentável, uma taxa de juros mais baixa. Mas só para um minutinho. Mas nós temos outros temas estruturais que nós precisamos enfrentar. Nós temos um problema tecnológico. O Brasil, né, o ministro falou aqui da CID, nós continuamos atrasados em termos de tecnologia, o Brasil precisa retomar um plano de investimentos em tecnologia, o Brasil precisa retomar rapidamente uma discussão sobre qualidade da educação. Nós gastamos 5% do PIB da educação, isso é a média dos países da OCDE. Nós deveríamos ter uma educação de qualidade, não temos. Então, tem aí um cardápio enorme de reformas, poderia ficar aqui mais uns 10 minutos falando, mas em benefício do tempo aqui, vou parar com essas aqui e a gente volta a seguir com esses temas. Obrigado, Diogo. Eugênio, como empreender num cenário de política monetária apertada, de juros altos? Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí, Aninha, Camila, João, pelo convite. Prazer aqui estar com os companheiros aqui tão ilustres aqui. Bom, o empresário é um animal político, econômico, né? Tem 3 coisas que a gente precisa para prosperar. Primeiro, a gente tem que ter obsessão pela eficiência. E a obsessão pela eficiência é fazer mais com menos. Simplificar, desburocratizar, mudar processo, automatizar. O segundo é obsessão pela inovação, educação e tecnologia. Então, a gente tem que formar o nosso time, selecionar trainees, estagiários, pegar os melhores cabeças, formar, complementar a educação que ele recebe, formar e aplicar as melhores tecnologias que estão disponíveis no mundo inteiro. Bom, aí entra um terceiro fator. Por quê? Você não cria um peixe num rio poluído. É a mesma coisa você criar uma empresa boa num sistema macroeconômico poluído. Porque o que é o sistema macroeconômico poluído? Juro alto. Bom, o país tem juro baixo, tem juro alto, prospera melhor quem está aqui. Segundo, regras estáveis. O ministro aqui falou, você tem uma legislação trabalhista, começa a voltar para trás. Então, a regulação. Carga tributária. Então, assim, há uma demanda de parte da sociedade de aumentar os impostos sobre os bancos. Ora, os bancos mais taxados vão colocar na taxa de juros, que vai vir para as empresas ou para as pessoas físicas no financiamento de bens. Então, assim, o ambiente... E aí, então, esse ambiente é o ambiente país. Infelizmente, felizmente as empresas têm o cliente e têm o concorrente. Visto, se eu tratar mal o meu cliente, ele não volta no dia seguinte. Se eu cobrar muito dele, ele não volta no dia seguinte. Se eu fizer pior do que o meu concorrente, o meu cliente pula para lá. Infelizmente, a União, o Brasil, o país, não percebe o concorrente dele nem reconhece o cliente. Ele não reconhece que os países de fora têm taxa de juros mais baixa, atrai mais investimentos, que tem uma estabilidade melhor de legislação que facilita a vida das empresas, e não reconhece que o pagador de imposto é o cliente dele. Então, ele acredita que o recurso que ele tem é dele, ele distribui. Não, o recurso é nosso, das pessoas e das empresas que pagam o imposto. Então, havendo essa falta de reconhecimento do cliente e que ele concorre, sim, com o mercado internacional, a gente cria que poucas empresas, no rio poluído, algum peixe vai sobreviver. Então, você pega que os campeões nacionais são muito fortes, porque
porque encontra um ambiente ainda pouco propício para desenvolvimento, que é ruim para a sociedade, que com pouca concorrência, o cliente perde, o consumidor perde. Então, assim, talvez a nova mentalidade nossa de país é de criar uma mentalidade, uma cultura nacional de reconhecimento ao cliente, que é o cidadão e o empreendedor, e que ele compete sim com o mercado internacional, tem que oferecer condições melhores para que o emprego e as empresas floresçam. Obrigado, Eugênio. Jaimes, depois de a gente ter ouvido essas duas intervenções, eu queria abrir um pouco o leque do ponto de vista de uma comparação global. Os países emergentes, ditos emergentes, no começo do século XXI, se caracterizavam por expansão de classes médias. Vamos ver o caso chinês, o caso indiano e de tantos outros países. Isso ocorreu também no Brasil com certa intensidade no começo do século. Qual é a tua avaliação sobre esse processo hoje no Brasil? Expansão de classe média. Paramos ou continuamos expandindo? Primeiro, quero te agradecer a pergunta, muito boa pergunta. Quero cumprimentar a Aninha, quero cumprimentar a Camila, o João, por mais esse evento da Esfera, que com certeza será um evento histórico, João. Eu vejo amigos, empresários que participaram dos primeiros painéis sorrindo. Nós estamos vendo antevendo um futuro positivo para o nosso país. A gente está vivendo um momento difícil, cheio de dúvidas, e o que nós mais precisamos é de energia, porque vontade de investir, vontade de crescer, todos nós temos. A classe média é a riqueza de qualquer país. Os Estados Unidos é o país que tem o maior consumo do mundo por conta da classe média. E, sem dúvida nenhuma, qual é o fator gerador para chegar na classe média? É a oportunidade de emprego. É o empresário estar otimista, seguro de fazer os investimentos, gerar empregos, investir em tecnologia, aprimorar a sua mão de obra e criar oportunidades. Obviamente, isto tudo paralelo à educação. Então, é uma combinação do setor público com o privado. Isoladamente, não funciona. O Brasil é um país que não tem um projeto de governo. Nós não temos um projeto de governo. A Coreia do Sul, há 25 anos atrás, era uma economia menor do que a economia brasileira. Os índices educacionais da Coreia do Sul eram inferiores aos nossos. Só que lá teve um projeto de governo. O governo investiu um percentual substancioso do PIB ano a ano na educação. Então, existem exemplos que deixam claro que, infelizmente, o Brasil, apesar de ser esta potência, aguenta desaforo, porque a gente vê iniciativas, apesar de estarem na contramão com sucesso, porque nós temos um mercado muito forte, e eu fico imaginando se esse mercado forte que nós temos, essa população enorme que nós temos, tivesse um percentual substancial da classe média. É a classe média que faz as coisas acontecerem, porque sempre o bilionário e o rico terá um percentual pequeno da população global. As pessoas menos assistidas é que precisam efetivamente de oportunidade, não de Bolsa Família, oportunidade. Como é que vão ter oportunidade? Se o governo deixar as empresas trabalharem, se o governo não atrapalhar, se nós tivermos aqui uma gestão pública com responsabilidade fiscal, que por si só não gera o impulso dos juros. Se nós pudéssemos ter, estamos próximos a uma reforma tributária que não onere a carga pesada, a pesada carga tributária que nós já temos. Hoje, o empresário brasileiro paga 33% de carga tributária. Nos Estados Unidos, é 23%.
uma reforma administrativa. Na minha opinião, a reforma administrativa teria que ter ocorrido antes da reforma tributária. Isso que se faz numa companhia. Você primeiro tem que ajustar os seus custos para precificar o seu produto. Então, aqui foi feito ao contrário. Por que? Não sei responder. Mas eu acredito que se fosse a reforma administrativa o primeiro passo, talvez seria mais fácil. Isso não quer dizer que não possa ser. Não quer dizer que a regulamentação da reforma tributária não ocorra de uma forma adequada. Agora, sem dúvida nenhuma, é o somatório de uma gestão orientada para o emprego, para a produtividade, para o empresário, aliado ao mercado, que é o que nós temos, é que iremos ter uma excepcional classe média consumidora brasileira. Obrigado, Jaimes. Paulo, ao longo da minha trajetória como jornalista voltado à área internacional, sempre senti falta de uma diplomacia empresarial brasileira. Você tem falado nesse conceito com ênfase e com frequência. Que diplomacia empresarial você imagina ser necessária e deseja implementar? Obrigado, Jaime. Obrigado, João, pelo convite. Um prazer estar aqui com os colegas e com todos vocês. A prova de diplomacia empresarial foi o que nós assistimos agora recentemente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos taxaram 40% a mais do que os 10% que já tinham taxado inicialmente no mês de abril. Aí nós ficamos com uma alíquota de 50%, para vários setores. No entanto, aviões, celulose, suco de laranja e mais petróleo, foram reduzidos para 10%. E, inclusive, a Embraer está trabalhando para os 10 virarem 0. Houve uma ação do governo, vamos ser realistas, não. O governo não conseguiu ajudar em nada isso. Isso foi pura diplomacia empresarial. Quando empresas brasileiras contataram seus clientes, fornecedores dos Estados Unidos, que aconteceu nesses 4 setores, e resolveram, e as tarifas voltaram a 10% e continuam trabalhando para reduzir mais ainda. Eu acho muito importante a diplomacia empresarial e quero, no retorno à Fiesp, a partir do dia 1º de janeiro, aliás, convido todos vocês a participarem, nós precisamos estar muito unidos, a sociedade, todos nós, as classes produtoras. O Brasil está precisando da união de todos nós, no sentido que nós temos muitos desafios. Nós temos muitos desafios, e esses desafios, as soluções passam pela força da sociedade, pela união da sociedade. Então, o que eu pretendo, um dos nossos conselhos é o Conselho de Comércio Exterior. Eu convidei o embaixador Roberto Azevedo, que foi o único brasileiro que presidiu a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ele aceitou, ele será o nosso presidente do Conselho de Comércio Exterior. Ele mora em Nova York, ótimo. O Conselho de Comércio Exterior tem que ser um conselho global. Não pode ser um conselho de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, enfim. Então, nesse sentido, e nós pretendemos, eu espero que a Fiesp, e vou fazer todo esforço, tenha equipes nos principais mercados. Vamos iniciar pelos Estados Unidos. Nós vamos montar uma equipe de forma permanente para ajudar principalmente aqueles exportadores de menor porte, médios, porque aqueles grandes já praticam a diplomacia empresarial, eles têm mais força. Agora mesmo, vamos dizer, das exportações americanas, nós vendemos em 2024 40 bilhões de reais. Esses 4 setores que saíram representam 22 bilhões, ficaram 18. Aço, alumínio e cobre representam 5 bilhões, mas foi uma tarifa global, os americanos puseram para todo mundo, então menos mal, porque você não tem uma diferença com seus concorrentes, tem a diferença com a indústria local americana. Então ficam 13, estes 13 são setores: frutas, pescados, madeira, confecções, calçados, setores mais sensíveis, de porte menor, café, carne. A carne, como é melhor organizada, certamente vai conseguir algum sucesso. Então, nesse sentido, nós temos que fazer e fazer de forma permanente a diplomacia empresarial, porque não é só quando pega fogo o circo que você corre para apagar o incêndio. Você tem que ter essa relação com
com as empresas, no caso dos Estados Unidos, com as empresas americanas, com nossos clientes, com nossos fornecedores, com o governo americano, com o governo brasileiro, temos que nos ajudar para que a gente não tenha a possibilidade de ter surpresas negativas. E quando tiver, que a gente tenha força para resolver. E só para completar, já que você tocou nesse assunto, não podemos abrir mão da relação com os Estados Unidos. É um parceiro de 2 séculos do Brasil. Os Estados Unidos são os maiores investidores estrangeiros no Brasil, tem um investimento acumulado em torno de 300 bilhões de dólares aqui no Brasil, empresas centenárias aqui no Brasil, que empregam, pagam seus impostos. Os Estados Unidos, eles importam 12% do PIB. O PIB americano é 30 trilhões, importam mais ou menos 3 trilhões e 600. O Brasil vende 40 milhões, é nada. Tem um potencial enorme de crescimento com os Estados Unidos, crescimento em manufaturas, é o nosso cliente de manufaturas. A China, muito bem, nos interessa, qualquer mercado nos interessa, mas lá nós vendemos produtos primários, e de forma predominante. Agora, os Estados Unidos são manufaturas. Então, os Estados Unidos, por todas as razões, é um mercado que nós não podemos abrir mão, e, em hipótese nenhuma, temos um potencial enorme, e nós vamos lutar por isso, e por todos os outros mercados que se apresentarem aí para a indústria brasileira, para os setores produtivos brasileiros. Diogo, eu queria ouvir a sua avaliação sobre um tema que o Jaimes mencionou, reforma administrativa. Qual a tua avaliação sobre esse desafio? Jaime, eu acho que vou falar uma coisa meio surpreendente aqui nessa mesa. Eu era ministro quando a gente começou a reduzir ministérios. E, na época, eram 29 ministérios, a gente cortou 9. E todo mundo achou aquilo fantástico e tal. Na entrevista, um repórter pergunta, ministro, quanto economiza o corte de 9 ministérios? Eu falei, aproximadamente uns 200 milhões de reais por ano. Mentira. 30 milhões era o verdadeiro número. Então, essa coisa da reforma administrativa, no governo federal, ela não tem o impacto que as pessoas pensam que tem. Quando você fala da reforma da gestão interna, que é o que está em discussão, né, no Congresso, essa PEC da reforma administrativa. Mas tem um monte de coisas absurdas ali que precisam ser corrigidas. Tem, né, salários extorsivos, tem benefícios, né, exagerados, etc. Mas, assim, do ponto de vista do custo do governo federal, não é grande coisa. A despesa total de pessoal do governo federal, esse ano, deve estar em torno de 15% do orçamento do governo federal. Então, não é aí. Qual é o problema? O problema são os grandes fossos do orçamento federal, que são coisas que ficam meio nubladas. Vou te dar um exemplo. Saiu agora até uma matéria sobre o seguro defeso. É um programa que existe já há um bom tempo no Brasil, custa 6 bilhões de reais por ano, e que vários estados têm, assim, 1.000 pescadores por barco registrado. Brasília, há um tempo atrás, tinha 50 mil pescadores registrados nesse programa. Imagina 50 mil pessoas ali no Lago Paranoá pescando, não vai caber. Esse é um caso. A Previdência Rural. Tem mais aposentados na Previdência hoje, como rural, do que os idosos declarados como trabalhadores rurais no censo. São 250 bilhões de reais por ano. Só decisões judiciais sobre saúde, medicamentos, coisas que não são autorizadas e tudo, são 5 bilhões por ano. Eu posso ficar aqui e te dar uma lista extensa dos grandes fossos orçamentários do Brasil, sem prejuízo da reforma administrativa, que eu acho que precisa ser feita por vários outros motivos, mas, assim, não vamos achar que esse aqui é que vai resolver o nosso problema das contas. Mas eu também não acho, sinceramente, que a questão fiscal seja o maior problema da economia brasileira.
O Brasil deve ter esse ano, sei lá, 0,5% do PIB de déficit. Isso não é um problema, de fato. Devemos cortar as despesas, é diferente. O problema, a gente confunde o Brasil, porque a gente acha assim, não, porque o déficit. Não, o problema não é o déficit, o problema é o tamanho da despesa. Né? E esse seria o maior problema da economia brasileira? O tamanho da despesa? É o tamanho da despesa que é o problema, porque o tamanho da despesa enseja o outro problema que foi falado tanto pelo Matar quanto pelo Jaime, que é a carga tributária. Um Estado que tem 35% de carga tributária e que oferece segurança ruim, infraestrutura ruim, tecnologia ruim, educação ruim, esse é o problema, nós temos que enfrentar. O problema é, assim, eu sempre falava isso quando estava no governo, então, pô, vocês só vêm aqui brigar pela carga tributária, mas não é depois que já está feita a despesa, o pobre do Haddad, ele só tem uma coisa para fazer, arrumar o dinheiro para pagar. Então, assim, e aqui eu queria dar total apoio à fala do Scarfe, gente, a sociedade precisa se unir nessas coisas. A gente tem que criar mecanismos, Paulo, né, de atuação conjunta do setor privado nessas pautas principais da sociedade, porque depois não adianta, eu vou reclamar do IOF, você vai reclamar do IPI, você vai reclamar dos juros, e a gente não tem para quem reclamar, entendeu? Porque a base do Estado brasileiro se tornou impagável, a sociedade brasileira não tem como pagar, e o que acontece? O que é pior disso? Que é a outra reforma que eu queria falar, que é a grande reforma da formalização do país. Nós estamos com 55% da economia informal. E cada vez que aumenta a carga tributária, em cima desses outros 45%, que vão ficar cada vez menor, porque o informal cada vez vai ter mais vantagem. Então, quer dizer, eu acho que para a gente entrar num bom debate para esse próximo ciclo eleitoral, eu acho que o setor privado precisa formar uma pauta, né, uma pauta de Estado, qual é o país que nós queremos, e colocar para eles, e não como a gente sempre faz, que convida eles lá, o Paulo faz isso muito bem, eu faço, todo mundo faz, não, quais são as propostas que o senhor tem para o... Não, eu acho que o setor privado tem que inverter e falar assim, ó, essas aqui são as propostas do setor privado, o senhor apoia, o senhor concorda, se o senhor concordar com isso, a gente está junto, se não concordar com isso, a gente vai discutir um pouco mais. Eugênio, pegando o gancho do Diogo, se o setor privado apresentar uma pauta para o próximo ciclo eleitoral, quais seriam os principais pontos dessa pauta? Bom, eu acho, assim, primeiro, assim, muito bom ouvir o Diogo, porque tem experiência vivida lá de anos, conhece aquela máquina como ninguém. Eu fico imaginando como é que o mato é alto para a gente ir lá e fazer uma capina, né? Porque na empresa privada as coisas não funcionam assim. Agora, acho que, assim, para o setor privado apresentar um programa, acho que, assim, eu acho que poderia colaborar com os políticos, né, para conseguir, como o presidente Temer fez a Ponte para o Futuro, né, aí alguém falou 40 anos em 4, fazer um programa, e certamente o empresariado podia participar, mas, assim, eu vou te falar o que eu sonho, né, o que é possível, eu não sei. Mas, assim, quando eu vejo aqui, os Estados Unidos o Brasil tem uma carga fiscal de 35%, os Estados Unidos 25%, a China 20%. Então, veja bem, os dois melhores países do mundo têm uma carga fiscal de 10% a 15% abaixo do Brasil. Então, são muito mais eficientes do que o Estado brasileiro. Entrega uma educação melhor, uma saúde melhor, segurança melhor. Então, o ambiente é muito mais próprio para você criar as empresas, gerar renda, gerar trabalho e tudo. Então, assim, se a gente tivesse que botar uma meta, eu teria que colocar, primeiro, a meta de carga tributária, porque aí o governo se ajeite naquele tamanho, né? Segundo, a meta não é meta de gastar em investimento, em educação, que hoje tem acho que 10%, né, você tem que gastar no orçamento. Não, você tem que ter o Enem nota 9, se você gastar 1%, parabéns, é eficiência. Aí você deveria ter uma outra meta, que é a meta de investimento. Uma empresa não vive sem investimento. Eu não posso fazer o meu orçamento, vou arrecadar 100 e vou gastar 100. Não, tem que fazer investimento e tem que fazer uma poupança para os tempos difíceis, né? Então, assim, uma meta de carga tributária, uma meta de investimento no orçamento, uma meta de educação. E aí, colocar também metas para o governo de qualidade de saúde, segurança, etc. 5 metas.
Agora, vai colocar o governo numa saia justa, que é a saia justa que as empresas vivem. Aí a gente vai ter um estado como Estados Unidos, China, Suíça, etc. É o sonho, né? Jaime, quando a gente vê o nome do debate aqui, do painel, inovar e competir, nós temos um gigantesco desafio em escala global, que é a preparação de mão de obra, a adequação da formação dessa mão de obra para trabalhar nesse novo cenário da economia do século XXI. Na sua visão, o Brasil está se preparando para esse cenário? O empresariado tem essa sensibilidade da importância da formação da mão de obra, adequá-la para enfrentar a chamada economia do século XXI? Jaime, o Brasil é um país continental. Nós temos o sul do país, que tem uma cultura alemã, italiana, europeia, com uma gestão pública nos estados, diferente de outras regiões do Brasil. O estado de São Paulo é uma máquina, então já é um estado que traz por si só uma série de pilares básicos para o desenvolvimento, para a capacitação. O sul do Brasil investe muito em capacitação, até porque a cultura do europeu é de capacitação. Então, talvez esse estímulo para a capacitação, que é absolutamente necessária, a gente talvez não encontre em outros estados da federação, porque no fundo é um somatório de esforços da União, dos estados e do município. E, paralelo a isso, o aculturamento das pessoas, o aculturamento dos empresários, porque quanto mais fome de exportação, quanto mais fome de crescimento, mais capacitação. E aonde que você encontra isto? Nos estados mais desenvolvidos do Brasil. Então, eu, assim, vejo essa divisão de capacitação muito pelo DNA de cada um dos estados da federação. Acho que a União deveria botar o olhar, sim, na capacitação dos estados que têm menos capacitação e deixar os estados que já têm esse viés de capacitação desenvolver as suas próprias capacitações. Santa Catarina, que é o estado que eu nasci, que eu tenho os meus negócios, é um estado eminentemente industrial, onde a capacitação é fundamental para que a gente possa, para que o Estado possa chegar até onde chegou. O desemprego em Santa Catarina, anunciado agora esta semana, 2,2%. E tem estados do Nordeste com desemprego de 10%. Se você vê o crescimento social e IDHM dos municípios catarinenses, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, é diferente de outros estados da federação. E a capacitação está linkada nisso tudo. Então, a capacitação, para mim, é um pilar básico para o desenvolvimento. Agora, eu queria aproveitar, por gentileza, Diogo, Jaime, o Diogo falou da diminuição de ministérios, como exemplo já realizado da reforma administrativa. Eu entendo que a reforma administrativa, ela tem que ser ampla, total e restrita, no judiciário, no legislativo e no executivo, porque quem carrega a conta do executivo é a União, quem carrega a conta do judiciário é a União. Realmente não são 9 ministérios que vão fazer a diferença. Agora, todo o contexto, com um olhar absolutamente pragmático, sim, levará, na minha opinião, uma eficiência grande para o custo do Brasil. Obrigado. Paulo, você poderia apontar um erro e um acerto da política econômica do atual governo federal? O maior erro desses governos é que eles são gastões. Gastam muito e gastam mal. Veja a situação hoje. Hoje, as metas, o arcabouço mudou os parâmetros do déficit. Então, você tem, para 2025, um índice de limite inferior do déficit
dando um 0,5 negativo. Ou seja, estou falando do déficit primário, não estamos falando nominal. Não estamos falando de uma dívida que já se acumulou em 8 trilhões de reais. Até o final desse ano, o Brasil deve, o governo federal, a União, deve 8 trilhões de reais. Com taxa Selic como está, vocês imaginem a bola de neve que vai nisso. Então, os governos gastam e gastam mal. No final, a sociedade brasileira paga o pato, e causado pelos problemas causados pelo governo. Os governos gastam, esse gasto público gera déficit, esse déficit precisa ser coberto e gera aumento de impostos. Nós vimos agora o aumento, o dobro da alíquota diária do IOF, que era 0,041 por dia, virou 0,082, o dobro. Isso vai onerar a sociedade toda, tudo para tapar buraco. Isso para tapar o buraco deste ano. Já chega o ano que vem, ainda não se sabe como vai resolver. Enfim, então, na realidade, nós estamos vivendo um momento que o mundo está oferecendo uma grande oportunidade ao Brasil. São momentos de grandes mudanças. Esse momento, o que o mundo tem é a chamada manufatura avançada, que é a utilização da internet das coisas, utilização de P&D, utilização da inteligência artificial. E para isso, para a inteligência artificial, precisa energia, e o que o mundo quer é energia limpa, e nós temos uma matriz energética no Brasil de mais que 90% de energia limpa. Ou seja, nós temos uma chance, temos uma oportunidade de dar a volta por cima. Eu me lembro quando fui na década de 90 para a China, todos os chinesinhos, tudo de bicicleta andando lá. Era raríssimo alguém que tivesse um carro. Veja o que aconteceu na China nesses anos. E veja o desenvolvimento, os números, a maior parque industrial do mundo é o chinês. E com o Brasil, infelizmente. Agora, surge uma nova oportunidade. E nós não podemos perder essa oportunidade. Aqui foi falado em formação de mão de obra. A partir do dia 1º, retoma a presidência do Senai de São Paulo. O Senai de São Paulo e o SEDES de São Paulo são as maiores redes privadas de educação do país. E falo privada porque a Fiesp é da indústria e é uma entidade privada. Nós vamos pôr o Senai de São Paulo para ajudar as startups, pequenas, médias empresas a entrarem nessa nova geração, esse momento de revolução tecnológica, esse novo momento de manufatura avançada que vai fazer a diferença para o Brasil. Nós temos que reinventar o setor produtivo brasileiro. Nós temos que reinventar nas nossas empresas, nas nossas entidades e nos nossos governos. O governo precisa se modernizar. A sociedade, eu quando falei em união, falei sério, e aqui foi falado em união, nós temos que estar muito unidos, porque não adianta, Eugênio, põe metas, e daí? E qual o governo que respeita a meta? Está aí, ó. O déficit tira precatório fora, tira a ajuda não sei de quê, tira daquilo para dar menos meio, para dar não sei o quê. É fazer um cálculo para tentar bater lá. Ninguém tem essa preocupação. Déficit nominal, então nem se fala, entende? Então, sinceramente, nós vamos ter que criar também um ambiente menos hostil ao investimento. Não adianta nada. Trazemos tecnologia, formamos, dá uma oportunidade com um ambiente hostil, com 15% de juros, com inflação de 5%. Quem é que vai produzir, cara? Para que produzir? Para que trabalhar? Para que correr risco? Então, essa realidade brasileira tem que ser mudada. O Brasil já não aguenta mais. O Brasil é um país que poderia estar numa posição muito melhor que está. Agora, chorar leite derramado não adianta, mas daqui para frente, eu sinceramente vou dizer a vocês aqui, eu aceitei essa convocação de voltar à Fiesp, eu estava tocando meus negócios, estava muito feliz, fiquei 17 anos trabalhando voluntariamente como presidente da Fiesp, que me orgulho muito, só agradeço a Deus poder ter feito 1 milhão de metros quadrados de escolas de primeiro mundo, mas eu só aceitei voltar por esse momento que nós vamos viver, a partir de agora, que nós já estamos vivendo, que nós todos vamos ter que pegar isso e fazer acontecer. E, sem dúvida, aqui foi falado de educação. Cadê a educação pública? O nosso orçamento, educação engessado e tal, se gasta muito e mal, a escola pública não tem qualidade. Então, eu espero poder, no SESI de São Paulo, nós fazemos escolas, as nossas escolas já são exemplares, mas exemplares com referência mundial, e isso irradiar na escola pública. Enfim, nós todos temos um compromisso com esse país. E governos, infelizmente,
Eu não sou crítico, o governo que faz de bom, eu aplaudo. Você me perguntou uma coisa boa, investimentos em inovação, tem programas agora de investimento em educação que são positivos, não tem a menor dúvida. Mas, infelizmente, os governos mais atrapalham que ajudam. O que a gente tem visto é isso. Tudo que o governo pesa nas costas de todos nós, tira a competitividade do país. Então, não precisamos ser contra governo, mas nós temos que fazer com que realmente os governos lembrem que o objetivo do governo é servir ao país, e não o país servir a governo nenhum. Então, é isso que é só. Desculpe se eu avancei um pouquinho no horário. Senhores, infelizmente, o nosso tempo chega ao fim. Eu queria agradecer imensamente a participação dos senhores, um privilégio poder ouvi-los. Agradeço em nome do Esfera Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Jaime, pela mediação dessa conversa com Paulo Scaff, Diogo Oliveira, Jaime Almeida, Eugênio Mattar. Conversa que trouxe os desafios e oportunidades no campo da produção, da inovação e da competitividade no nosso país, claro, com um olhar para o presente e também para o futuro, discutindo o Brasil de 2025 e o Brasil do amanhã.